Outro assunto que a gente tratou na última aula foi da formatação condicional. Então, pegar aqui o boletim que a gente já fez, tá? E fazer aquela coisa de colocar a nota que está abaixo da média em vermelho. Então, eu tenho aqui o conjunto de notas e as médias dos alunos, tá? E como é que a gente vai colocar essas... Sei lá, vamos dizer que a média aqui, a média aqui é 5. Então vamos colocar esses valores abaixo de 5 em vermelho. Vamos fazer um a um? Claro que não, né? Então a gente aqui vai selecionar essa região que tem as três notas de cada aluno e as suas médias. E vamos vir aqui no botão formatação condicional. Tá? E aqui a gente vai criar... Como é que funciona a formatação condicional? A formatação condicional ela é baseada num conjunto de regras. Então aqui a gente vai criar uma regra que vai formatar a célula de acordo com o valor dela, tá? Então, por exemplo, se eu quero colocar as notas menores do que 5 em vermelho, eu vou vir aqui, ó, é menor do que, tá? Aí ali ele já tem um chute, tá, gente? Ele já chutou um valor aqui, puxa vida aqui, ó, vou ter que abrir a minha lupa para que no vídeo não saia tão pequeno para vocês. Então aqui ele chutou um valor, tá? 6. Por que ele colocou 6 aqui? Não sei. Ele chutou um valor, gente. Então vamos colocar aqui 5, tá? E aí vamos ler o que a caixa de diálogo mesmo diz. Formatar células são menores do que 5, né? Que é, vamos dizer assim, que é a média dessa escola. Como? E aqui a gente tem algumas opções, algumas formatações já sugeridas, tá? Por exemplo, poderia vir direto aqui em texto vermelho. Pronto, ele vai colocar num determinado tom de vermelho as células onde o valor corresponde, dá match com essa regra. Ou aqui mesmo nessa caixa eu tenho uma opção de formato personalizado, tá? E aí eu posso trabalhar com opções de formatação de fonte, de borda de preenchimento e de formato de número da célula. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, eu posso dizer, eu vou aplicar um negritão, tá? E vou colocar com vermelho simples, tá? Vou colocar um preenchimento também. Vamos vir aqui, vamos aplicar um tom assim mais coral, sei lá, tijolo, no fundo da célula. Isso tudo é formatação que vai ser aplicada na célula aqui, da match, combina com essa regra aqui. Formatar células que são menores do que 5. Ok. E aí reparem que a célula que tem um valor menor do que 5, ela obedeceu àquela regra. Tá legal? Flávio, se eu quisesse fazer a regra, se eu quisesse fazer isso para as notas que são maiores ou iguais a 5 com azul, e ali não tem opção de maior ou igual que, né? Aqui nas regras de raça de célula não tem maior ou igual que, mas no final desse menu a gente tem uma opção de mais regras, que é a mesma coisa que vir aqui em nova regra, tá, gente? Então, as duas opções levam para o mesmo lugar. Para essa janela aqui, nova regra de formatação. A regra da formatação condicional, ela pode se basear no valor da célula, em como ele, na importância dele dentro do conjunto, ou seja, eu posso realçar com uma formatação os 10 maiores valores, os 10 menores valores, os valores acima da média, abaixo da média, valores duplicados ou exclusivos, ou seja, que só aparecem uma vez. Aqui a gente tem muitos recursos, tá? Vamos trabalhar com... não, é esse aqui mesmo. Formatar apenas células que contenham o valor da célula, né? Onde específico, ou vazias, não vazias, com erros, não erros, dentro de um intervalo de datas. O valor da célula é maior ou igual a 5.
né? Ou seja, as notas que estão dentro da média, a gente vai aplicar um formato. Qual formato seja? Vamos fazer parecido com o que a gente fez com as notas vermelhas. Vamos colocar um fundo azulzinho clarinho assim. E o texto, vamos colocar em azul, azul simples, tá? Esse azul aqui mais escuro, para dar um contraste com o fundo. E em negrito. Vamos ver se fica legal. Ok, deixa eu tirar o zoom. Antes eu vou dar ok aqui. E aí tá lá. A gente tá destacando os valores de acordo com com as regras de formatação que a gente criou. A gente pode, por exemplo, aqui, vamos ver se funciona, se é dinâmico. Por exemplo, essa nota da Carla aqui, tadinha. Não, essa nota aqui da Vera, que está 6. Vamos reduzir para 4,5. Repara como o valor da célula, ele acompanhou a regra da formatação condicional. Vamos aumentar essa nota da Bruna aqui de 2,5 para 5. Idem, né? E lógico, isso tem um impacto no cálculo da média que está relacionado com o que a gente trabalhou em sala de aula. Por exemplo, se eu aqui ele está pegando 5 e 3, essa média descarta a menor nota. Então, para esse valor aqui ficar dentro da média, eu vou aumentar essa nota aqui de 5 para 7. E aí, descartando esse 2, 7 mais 3, 10 dividido por 2, 5. Tá vendo? Como antes estava abaixo da média, né? Ela estava a nota vermelha com a média vermelha. E aí a gente muda para 7 e isso aumenta a média dela para um valor de média que está dentro da média e muda a formatação. Tá legal? Formatação condicional é muito útil também, gente. Eu uso muito para fazer o relatório zebrado. O que é um relatório zebrado? Aquele relatório que você tem linhas que variam de cor à medida linhas pares como formato, linhas ímpares com o outro, tá? Vou mostrar para vocês como funciona usando essa planilha da CAPES, que ela é grandona. Isso aqui é muito útil aqui, né? Então, não vou nem me preocupar com a área imprimível, gente. Eu vou formatar a planilha inteira, tá? Sem me preocupar com isso. Então eu vou clicar aqui na guia de planilha. E aí eu seleciono a planilha inteira. Vou vir na formatação condicional, vou criar uma regra para essa planilha inteira, essa área inteira selecionada. E aí eu vou usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aí, gente, eu vou usar duas funçõezinhas do Excel, não expliquei ainda, mas que são muito, muito, muito simples, tá? Aqui eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer para formatar as células onde é par o número da linha. Então vocês vejam, estou usando duas funções novas para vocês. A função é par e a função lim. E elas são muito simples, gente. A função lim retorna o número da linha. Então eu estou na linha 10. Igual a lim vai retornar 10. Tá? E a função é par, ela avalia se o número é par. Ou seja, se for par, ela retorna verdadeiro. Se for ímpar, ela retorna falso. Então, formatar valores em que essa fórmula é verdadeira. Ora, é par de lim, onde lim for par, ou seja, onde as linhas pares vão ser formatadas com o que a gente vai fazer agora aqui. Eu vou só colocar um preenchimentozinho, coisa bem sutil, entra nessa linha 2 aqui. Vou usar esse verdinho aqui. Vou dar ok aqui e ok aqui. E vou tirar o zoom. Então reparem, as células que estavam em linhas pares foram formatadas com esse verdinho. Tá legal? As ímpares parece que não, gente, mas estão com a formatação original. Vou repetir o processo
para formatar as células ímpares. E aí eu usei naquela hora a função é par, agora eu vou usar a função é ímpar, também com o número da linha. E aí ela vai formatar, obviamente, as células que serão as linhas ímpares. E vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar esse roxinho, esse lilás no preenchimento da linha. Ok, aqui e vou tirar o zoom. Então vocês reparam que agora ele alterna as cores. E isso aqui, gente, se fosse uma formatação feita na mão, e eu, por exemplo, excluísse uma linha, ele ia ter duas linhas com a mesma formatação juntas. Porque era a formatação da linha. A linha que eu excluí levou junto a formatação dela. Então você ia ter duas cores juntas. Assim não. Assim fica zebradinho, bonitinho. Ah, Flávio, mas a primeira linha de título eu queria com um formato diferente para diferenciar do resto da planilha. Só vamos lembrar uma coisa. Quando a gente aplicou a formatação condicional, ela se aplica também a essa primeira linha. Então, para fazer uma formatação separada para a primeira linha, a primeira coisa que a gente tem que fazer, selecionando ela, é vir aqui na formatação condicional e limpar as regras das células selecionadas. Tá? Para que essa linha aqui não respeite as regras de formatação condicional que a gente criou. Tá? Vamos agora sim. Posso aplicar aqui aumentar a linha, centralizar. Vou usar um preenchimento amarelinha para diferenciar. Ok? Então, assim, eu evito esse tipo de trabalho, gente. Vai ter aluno que vai dizer assim, Flávio, mas a formatação foi aplicada nas linhas em branco. E daí, gente? Daí, não tem problema. Isso não vai ser impresso. Sabe? Ninguém se importa com isso, não. Vai por mim. Tá? Você pode selecionar aquelas células que não têm dados e limpar as regras delas. Eu não vejo necessidade. Tá? Para baixo também. Eu acho um preciosismo, ok? E aí a gente tem várias utilidades, né? Formatação condicional. Formatação condicional tem vários outros recursos, gente, mas que não estão no escopo do nosso curso básico. Tá legal? Essa parte aqui não tô dando um conteúdo a mais para vocês. Tá legal? Então, dê uma olhadinha depois. Eu vou escrever mais sobre isso na minha apostila. No futuro vai estar lá na apostila para vocês lerem. Tá legal? Esse arquivo aqui eu também vou fechar, não vou usar mais ele. Tá. Falar um pouco de nomes de regiões e de tabelas, tá bom? Quando eu expliquei para vocês que aqui na minha barra de fórmulas, essa primeira área aqui é a caixa de nomes, tá? Ela é caixa de nome, não é porque ela mostra a célula, é porque a gente pode usá-la para dar nomes a regiões, a células e regiões da nossa planilha. Então, por exemplo, vamos dizer que eu não quero mais me referir a essa célula que tem uma informação importante que me interessa, então eu vou dar um nome para ela. Vou chamar ela de aplicativo. Afinal de contas, o Excel é o aplicativo que a gente está usando, né? E aí, escrevi um nome, dei um Enter. E aí, repara que agora aplicativo aparece aqui na lista quando eu clico na setinha. Se eu seleciono, o Excel ele seleciona aquela região que se chama aplicativo. E o mais legal é que eu posso usar na minha planilha como uma referência, direto. Tá vendo como ele agora, eu digito app, ele já sugere aplicativo. Tá? Não deveria dar hashtag nome não.
Acho que é porque não, eu fiz besteira. Igual app. Então eu vou clicar aqui, eu vou dar um enter na opção aplicativo. Vou clicar. Ah, meu Deus do céu. Caramba. Alguma coisa errada aqui com o meu computador, gente. Eu vou só escrever tudo. E aí vejam, a minha fórmula tá igual ao aplicativo, tá? Lembra que eu fiz igual a planilha, exclamação, o nome da célula? Só que aquela célula lá eu chamei de aplicativo. Então o Excel entende que a partir de agora o nome aplicativo se refere àquela célula lá. Vou vir aqui direto aplicativo. Aquela célula lá que tem o valor Excel. E aí eu consigo trazer, eu consigo usar esses nomes nas minhas nas minhas fórmulas, tá? Eu consigo também gerenciar esses nomes aqui no menu Fórmulas, Gerenciador de Nomes. Deixa eu dar um zoom. E aí repara que o meu gerenciador de nomes já tem um nome criado, tá? O nome aplicativo, tá? Dentro da célula, ele se refere a uma única célula, então ele mostra aqui o valor da célula. E a que célula ele se refere? Se refere à célula G9 da planilha curso. E de forma absoluta, repara os cifrões antes do G e antes do 9, tá? Então, com essa janelinha aqui, tá? Eu consigo ampliar ou reduzir a área a que se refere àquele nome, mudar os nomes, criar e adicionar e excluir novas regiões nomeadas na minha planilha, tá? Isso vai ser útil daqui a pouco quando a gente começar a estudar a PROC-V. Vai ajudar. Não é necessário, mas vai ajudar.